Olá, professor JH aqui do canal Física Light. Vamos para a resolução de mais um circuito elétrico utilizando uma poderosíssima ferramenta aqui para a resolução de circuitos elétricos, que são as chamadas leis de Kirchhoff, as regras de Kirchhoff. Vamos para a resolução dessa questão, que é uma questão interessantíssima. Bem, inicialmente é importante você entender que neste vídeo nós faremos a resolução de um circuito elétrico utilizando as leis, as regras de Kirchhoff. Existe um outro vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo ou em algum canto por aqui, você dá uma olhadinha depois, onde eu faço neste outro vídeo a explicação certinha de cada uma das duas leis de Kirchhoff, ok? Então é importante que você inicialmente assista o outro vídeo para você ver os detalhes das duas leis, né? Da primeira e da segunda lei de Kirchhoff, e depois que você assiste aquele vídeo, onde lá também tem a resolução de uma questão, aí você vem aqui e assiste esse outro vídeo com uma outra resolução, ok? Então vamos lá, assiste primeiro lá o primeiro vídeo, depois você volta para cá. Vamos então partir para a resolução da nossa questão. Quais os valores de I1, I2 e I3 no circuito elétrico abaixo? Observe que a grande dificuldade que nós temos nessa questão é o fato de nós termos três fontes de tensão elétrica diferentes. Perceba o seguinte, que quando a gente cai nesse tipo de circuito elétrico, nesse tipo de situação, a gente não sabe como que essas fontes vão se comportar. Nós podemos ter um gerador em regime de recarga, nós podemos ter um gerador funcionando como receptor. Neste caso aqui, a questão até foi facilitada, porque ele indicou já os sentidos, né? I1, I2 e 3. Você poderia pegar a mesma questão, ele não dá essas correntes elétricas. Você chutaria, né? Adotaria sentidos arbitrários, resolveria, e aquela corrente que desce negativa era só você pegar e inverter no final. Por isso que eu volto a insistir, assiste lá o primeiro vídeo, onde eu falo, né, um pouquinho sobre isso. Tá? Então, tá aqui a nossa questão. Vamos relembrar rapidamente de que forma as duas regras, as duas leis de Kirchhoff são utilizadas. Elas são utilizadas para você encontrar um número de equações igual o número de incógnitas que você tem no circuito. Nós temos uma, duas, três incógnitas. Então nós vamos utilizar as regras de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff, para encontrar um número de equações igual a 3. Equação 1, equação 2 e equação 3. Por isso que eu sempre digo que é uma poderosíssima ferramenta para se resolver circuito elétrico. Você pode pegar um circuito elétrico com 10 incógnitas. Você vai atrás de 10 equações, utilizando essas leis, e vai resolver um sistema de equações. E ok? Então, na verdade, você acaba transformando um circuito elétrico num sistema de equações. Então, vira uma resolução matemática, ok? Tá, então, nós temos aqui o nosso circuito elétrico. Eu tenho, então, três equações. Eu preciso de três equações, que são as três correntes elétricas. A primeira equação, a gente vai sempre buscar, eu já deixei até pronto aqui, utilizando a primeira lei, a primeira regra de Kirchhoff, que é a chamada lei dos nós. O que afirma mesmo a lei dos nós? Que a soma das correntes elétricas que chegam num nó é igual à soma das correntes que saem do nó. E lembrando aqui, né, que na verdade é um princípio de conservação de carga elétrica. Tá, eu tenho aqui então ó, um nozinho aqui, um nó aqui. Nós são emendas de fios diferentes, né? Onde a corrente chega e se divide, onde ela se junta para formar uma nova corrente. Então perceba que nesse nó eu tenho o I1 chegando, o I2 chegando e formando o I3. Então daqui eu já tiro uma primeira equação. A soma de I1 com o I2 forma I3. Poderia pegar aqui nesse outro nozinho, né? O I1 somado com o I2 vem, né, forma a corrente 3. Então não importa você pegar aquele nó ou esse nó aqui, você já tira a primeira equação, tá? Então, resolvi lá. Eu utilizei a primeira lei, já a primeira equação. De onde eu vou tirar as outras duas equações? Da segunda lei de Kirchhoff. Relembrando, o que afirma a segunda lei de Kirchhoff? Que, na verdade, é um princípio de conservação de energia elétrica, né? Que a soma de todas as VDPs ao longo de qualquer percurso fechado é sempre igual a zero. Nós chamamos de percurso fechado uma malha. Eu separei aqui, olha, dois percursos fechados, ó. Esse pequenininho da esquerda, né, e esse pequenininho da direita. Poderia pegar o percurso fechado de fora também, né? Mas como eu já preciso de duas equações, mais duas, eu pego essas duas malhas aqui, esses dois percursos fechados. Então, ó, eu saio daqui, vou dar uma volta nesse sentido,
Quando eu retornar aqui, a soma de todas as DDPs é igual a zero. Eu posso pegar aqui, em qualquer ponto, pode ser daqui também, ó, eu dou uma volta aqui, ó, nesse percurso da direita, somo todas as tensões, quando eu retornar igual a zero. A gente utiliza as leis de Kirchhoff para encontrar as equações, para resolver o nosso sistema, sempre buscando o número de equações igual ao número de incógnitas. Agora vamos recordar rapidinho a questão da polaridade no uso das leis de Kirchhoff. Lembre-se que quando você vai passando pelos elementos, você tem diferença de potencial positiva e diferença de potencial negativa. A dica que eu deixo aqui é você olhar a polaridade de entrada ao você passar pelo elemento do circuito elétrico. Perceba que quando você estiver utilizando a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas, né, fazendo a soma das tensões para dar igual a zero, você vai passar ora por resistores e ora por fonte de tensão, por geradores e receptores. Tá? Então a dica é você olhar o polo de entrada, o sinal da entrada vai ser o sinal da diferença de potencial. Tá? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts. Não importa se é gerador ou se é receptor. Se eu passar do menor para o maior, eu chamei aqui o menor de A e o maior de B, né? O negativo e o positivo. Tá? Então, ó, do menor para o maior, estou entrando no negativo, então menos o valor da fonte de tensão, menos 12 volts. De B para A, mais 12 volts. Do negativo para o positivo, entrou no negativo, menos 12, mais 12. Quando for resistor, qual a polaridade do resistor? Perceba que aqui vai aparecer a polaridade. Quando você passar por esse elemento aqui, por exemplo, ó, daqui para lá, está entrando no negativo, entra no negativo. Se eu vier aqui pelo positivo. Quando você passar pelo resistor, observe que no resistor não aparece qual é o maior, qual é o menor. Aí você tem que relembrar o seguinte: resistores são consumidores de energia elétrica. Como são consumidores, então existe uma queda de potencial. Então a corrente elétrica vai do maior para o menor, porque ele consome energia elétrica, né? Converte em energia térmica. Tá lá. Então do maior para o menor, mais R vezes I. Do menor para o maior, menos R vezes I. Passou a favor da corrente, você está entrando no positivo, mais R vezes I. Aqui eu estou adotando 10 ohms e 2 amperes. O igual a R vezes I são 20 volts. Então lá, do maior para o menor, a favor da corrente, mais 20 volts. Do menor para o maior, né, de B para A, menos 20 volts. Tá, então só relembrando, passou por uma fonte de tensão, entrou no negativo, menos 10 volts. Passou percorrendo a malha, entrou no positivo, mais 10 volts. Passou pelo resistor, olha lá, a favor da corrente, mais 2 vezes I. Contra a corrente, menos 2 vezes I, né? Mais RI, menos RI. Relembrando, reforçando, assiste lá o primeiro vídeo, onde eu explico detalhadamente polaridade, a primeira e a segunda, mas vamos aplicar então aqui a segunda lei de Kirchhoff para a equação 2, a equação 3 e resolver a circuito elétrico rapidamente. Vamos lá? Bem, então a equação número 1 nós tiramos das leis dos nós, né, da primeira lei de Kirchhoff. Olha lá, pegamos esse nó aqui, né, olha lá, o I1 somando com o I2 formou a corrente 3, equação número 1. A equação número 2 e a 3 agora vem da segunda lei, da lei das malhas. Na equação 2 eu vou utilizar a malha número 1, chamei de malha 1, vou percorrer no sentido horário. Também poderia percorrê-la no sentido anti-horário, não tem problema algum. Então vamos lá, malha número 1 na equação 2, vou partir deste ponto, olha lá, vou somar todas as DDPs. Quando eu voltar aqui, a soma igual a zero. Percorrendo, ó, nenhum elemento aqui, opa, uma fonte de tensão, entrando no negativo, então menos 10 volts. Resistor a favor da corrente elétrica, mais R vezes I, mais 2 vezes I1. Mudando de ramo, olha lá, entrando pelo positivo da fonte de tensão, mais 14 volts. Passou aqui, resistor, indo contra a corrente, olha aqui essa fonte aqui, né, resistiva, indo contra a corrente, entrando no negativo do resistor, menos R vezes I, menos 3 vezes I2, voltei ao ponto de partida, a soma igual a zero. De novo, olha lá, menos 10, mais R vezes I, mais 2 e 1, mais 14 volts, contra a corrente, menos 3 e 2, a soma igual a zero. Malha número 2, para tirar a terceira equação, né? Lei das malhas, né? A soma das tensões num percurso fechado sempre igual a zero. Vou partir do mesmo ponto, pode ser daqui, poderia começar em qualquer lugar, vamos lá, e vou percorrer no mesmo sentido horário, vai.
resistivo, né? Elemento resistivo, U igual a R vezes I. A favor da corrente, mais 3 e 2. Mais 3 e 2. Fonte de tensão, entrando no negativo, no sentido que eu estou percorrendo, né? Menos 14. Olha lá, fonte de tensão, menos 7 volts. Elemento resistivo, a favor da corrente, mais R vezes I, mais 5 vezes I3. Voltei ao ponto de partida igual a zero. Repetindo, a favor da corrente, mais 3 e 2. Negativo, menos 14. Negativo, menos 7. A favor da corrente, mais 5 e 3. A soma igual a zero. Simplificando essa equação aqui, né? Olha lá. 2 e 1, menos 3 e 2. Menos 10 com mais 14, mais 4, para o outro lado, menos 4. A equação de baixo, 3 e 2, mais 5 e 3, né? 3 e 2, mais 5 e 3. Menos 14 com menos 7, menos 21, para o outro lado, mais 21. Está aqui, então, o nosso sistema com as nossas 3 equações. Agora a gente vai resolver esse sisteminha e encontrar os valores de I1, I2 e I3. Finalmente, então, de posse das nossas 3 equações, vamos para a resolução do circuito elétrico. Lembrando que as leis de Kirchhoff, olha lá, uma ferramenta poderosa para resolver circuito elétrico. Você vai utilizá-la sempre dessa forma. Pegar o número de equações, pegar o número de incógnitas e atrás das equações, utilizando as duas regras, ok? Tá, então, como resolver agora? Aí vai depender da sua matemática, como você tiver. Pode ser por adição, por substituição, por multiplicação e até por determinante. Como que eu fiz? Eu enxerguei assim, de um jeito bem simples, né? Matematicamente, então pode ter um trabalhozinho, mas é o método de substituição, né? Então, olha lá, ó. Eu tenho I1 mais I2 igual a I3. E observem que na equação 2 eu tenho I2, e na equação 3 eu também tenho I2. Então eu posso isolar aqui o I1 em função do I2, isolar o I3 em função de I2 e substituo na 1 e fico tudo em função de I2 e já resolvo aqui a equação, né? Tá, então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou isolar o I1 em função de 2. Já está lá em cima, ó lá. O I1, ó, vai ficar menos 4 mais 3 e 2 dividido por 2. Ok? Depois você faz isso com calma aí, para o vídeo, vai fazendo com calma, né, para que não fique tão mais longo o vídeo. Isolando o I3 aqui, olha lá, o I3, 21 menos 3 e 2 dividido por 5, ó, 21 menos 3 e 2 dividido por 5. Isolei o I3 aqui, isolei o I1 aqui. Então, ó, agora eu vou substituir em 1. Vou pegar o I1 e o I3, vou colocar na 1. Olha lá, I1 mais I2 igual a 3, é a equação número 1. Vamos lá, quem é o I1? Menos 4 mais 3 e 2 sobre 2. Ó, menos 4 mais 3 sobre 2. Mais I2 igual a I3. 21 menos 3 e 2 sobre 5. Pronto, ficou tudo em função de 2. Agora multiplica tudo por 10, né? Ou então acha o mínimo múltiplo comum, que é o mínimo entre 2, né? Embaixo do I2 aqui é 1, né? O mínimo entre 2, 1 e 5 é igual a 10. Então o mínimo múltiplo comum, 10. Vai, 10. 10 por 2, 5. 5 vezes menos 4, menos 20. 10 por 2, 5. 5 vezes menos 3 e 2, né? 15 e 2. Mais 10 por 1, 10 vezes e 2, 10 e 2. Do lado direito da igualdade, né? O mínimo é 10. 10 por 5, 2. 2 vezes 21, 42. 10 por 5, 2. 2 vezes menos 3 e 2, menos 6 e 2. Simplifica o 10. Olha lá. Do lado esquerdo da igualdade, 10 e 2 com 15 e 2, 25 e 2, menos 20. Do lado direito, 42, menos 6 e 2. E 2 para cá, número para lá, 25 mais 6 e 2, 31 e 2, igual a 62. Olha lá, 31 e 2, vai para lá somando, igual a 62. Então, I2 é 62 dividido por 31, 2 amperes. Achou 2 amperes, achou o I2, vem aqui, substitui, já acha o I1, pega o I2, substitui, já acha o I3. Vamos lá, substituindo agora o I2 aqui na segunda equação. Olha lá, a expressão que vem da 2. Menos 4 mais 3 e 2. Menos 4 mais 3 vezes 2, 6. Menos 4 com 6, 2. 2 por 2, 1. Olha lá, I1 igual a 1 ampere. Agora nessa, o I3, 21 menos 3 e 2 sobre 5. Pego o I2, substitui aqui, 2. 21 menos 3 vezes 2, 6. 21 menos 6, 15. 15 por 5, 3.
Com isso a gente encontra os valores de I1, I2 e I3. A pergunta da questão é quais os valores de I1, I2 e I3? Então resposta, né? Respostas 1, 2 e 3 amperes respectivamente, ok? Espero que o vídeo tenha sido útil aí no estudo, no reforço, na revisão, no aprofundamento dessa poderosa ferramenta para a resolução de circuitos elétricos, que são as leis de Kirchhoff, né? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.